Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio, um total de 11 volumes, em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa, eventualmente, quem sabe até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. Como relacionar esta obra com o mundo do trabalho? Como fazer com que a quantidade enorme de conteúdos que em geral se oferece ao ensino médio se torne possível como um trabalho adequado para jovens e adultos no contexto da EJA? Reunindo vários autores, especialistas nas áreas, a primeira decisão que tomamos é que não se trataria de um material por disciplinas, mas sim por áreas de conhecimento, tal qual hoje todas as indicações que se fazem para o ensino médio defendem. Inclusive o próprio Enem hoje tem uma organização por áreas de conhecimento. Consideramos que o conhecimento não possa ser tão fragmentado em disciplinas e que podemos ter muito ganhos com jovens e adultos, pessoas que já têm experiências de vida, que já têm experiências profissionais e que podemos acrescentar ainda mais com um trabalho por área de conhecimento. Por isso, a coleção tem 3 volumes. Uma que se chama Linguagens e Culturas, que está relacionada à área de linguagens. Um outro volume que se chama Ciência, Transformação e Cotidiano, da área de Ciências da Natureza, e um terceiro volume chamado Tempo, Espaço e Cultura, da área de Ciências Humanas. É importante lembrar ainda, no caso do ensino médio, que temos um único livro, e não um livro para cada período. Para todo o ensino médio na EJA, temos um único livro para a área de conhecimento. E é por isso que, quando observamos o índice, ele está organizado em 3 etapas, em 3 blocos de temas e conteúdos para o ensino médio. Podemos observar também que, apesar de ser um trabalho por área de conhecimento, existem algumas cores indicando que este capítulo foi conduzido mais pela disciplina de História, ou mais Geografia, mais Sociologia ou mais Filosofia. O que existem são temas, temos um tema riquezas e pobrezas, e todas as áreas de conhecimento vão se relacionar diretamente com esse tema. Tivemos a preocupação também em fazer links, por exemplo, com a possibilidade de escolha profissional. Sabemos que para jovens e adultos no ensino médio há um grande peso em pensar, bom, o que eu posso fazer? Qual será meu próximo passo depois que eu concluir o ensino médio? Por isso, nós criamos uma seção aqui, Orientação para o Trabalho. Para cada capítulo da coleção de ensino médio, encontramos nas orientações para o professor indicações específicas sobre objetivos que tem aquele capítulo, comentários sobre cada uma das atividades, possíveis respostas e sugestões de atividades complementares que podem ser ainda utilizadas pelo professor. Vamos ouvir agora autores da coleção de ensino médio que vão explicitar ainda mais os objetivos de cada uma das áreas e também dar indicações de como essa coleção pode ser melhor utilizada em sala de aula.
A obra está dividida em 3 grandes, no caso da parte de ciências da natureza e suas tecnologias, está dividida em 3 grandes unidades, né? Energia e consumo, na parte de ambiente e sociedade, e ciência e produção. E a física tentou seguir esse raciocínio, pelo menos você consegue fazer uma leitura dessa maneira, mais acessível, mais próxima do cotidiano, mais próxima da gente, pelo menos a compreensão do mundo que nos cerca, apropriando seus alunos os conteúdos, os conceitos científicos, para ele poder operar, poder transformar o seu mundo de uma maneira melhor, mais sustentável, mais harmônica e mais social, né? Partilhando mais conhecimento e a vivência, melhorando essa vivência. Quando na primeira parte, né, energia e consumo, os 3 primeiros capítulos de física, né, que estão nessa parte, trabalham exatamente sobre isso, sobre a energia. E você, educador, é interessante ter em mente a ideia de que para qualquer tipo de transformação que for realizado no mundo, precisa ter energia. Sem energia, nada funciona. E é um assunto tão atual, tão presente nos dias da gente, que basta abrir o jornal, né? Hoje em dia estão precisando pensar em formas de energia, buscar mais energia para ter um maior desenvolvimento social. Então, o tema é mais do que atual, né? Ele é importante para a cidadania, para entender o mundo que a gente vive. E aí, de saída, no primeiro capítulo, né, fala que sem energia nada é feito, né? Quer dizer, você precisa de energia para tudo, desde o seu próprio corpo até para o mundo onde você vive. E aí é feito aqui, nesse capítulo, meio que um recorte histórico. A parte de física, ela é pensada principalmente no recorte tecnológico. Ele foi pensado em termos de recorte tecnológico, ou seja, olhar para o mundo, os diversos equipamentos que nos cercam, e a partir daí ver como a física foi usada, como a física foi forjada naquele equipamento tecnológico para poder dar o resultado daquela transformação que a gente precisava, no caso de uma filmadora, no caso de um telefone celular, no caso de um automóvel, no caso do metrô, né? Então, para onde você olha, você tem a física presente ali. O desenvolvimento humano se fundamenta a partir da demanda por energia, né? Desde o homem primitivo, passando pela Revolução Industrial e até chegar aos dias de hoje, cada vez mais a gente precisa de energia, e para manter tudo funcionando precisa dessa energia. Então essa reflexão é feita na obra de abertura, né? Trazendo as grandezas físicas importantes na análise dos processos energéticos, né? Principalmente as transformações de energia. Então a abertura aqui é pensar em como a nossa sociedade demanda, necessita de energia, e também como que a tecnologia usa da ciência para disponibilizar essa energia para a nossa sociedade. E a gente dá uma primeira pincelada aqui no princípio básico da geração de energia em usinas, né? Particularmente em usinas que tem algum rotor ali, que precisa fazer esse rotor girar para conseguir disponibilizar eletricidade. Mas não para por aí não. Saber apenas como produz é importante, né? Mas é muito pouco. A gente usa a energia, então a gente tem que saber, por conta de cidadania, para exercer bem a cidadania, saber como que a gente usa essa energia, como a gente pode fazer para economizar, como que a gente pode fazer para usar de uma maneira racional essa energia. E os capítulos seguintes vão trazer exatamente isso. Então você pode, por exemplo, professor, pedir para os seus alunos trazerem a conta de luz, né? Já no capítulo 7, já fala sobre consumo de energia, medidas e contas. O texto já pede para fazer uma análise dos principais campos da conta de energia elétrica, e a partir daí gera uma tremenda discussão sobre o que poderia ser feito para economizar energia, em que situações não dá para economizar energia, em que outras situações a gente consegue economizar energia. E o que é importante para a gente, o que é importante fazer no uso dos equipamentos para economizar ou usar os equipamentos de uma maneira racional, né? A gente aprende também a olhar para os equipamentos elétricos, ver as características elétricas e como eles funcionam, né? Essa parte inicial ela se liga com a ideia de que a comunicação, né, nós vemos no mundo da informação atualmente, então ele já faz essa ligação com a ideia da comunicação, como se estabelece a comunicação, e as diversas formas como essa comunicação se dá.
tomando como eixo central a ondulatória. Então, os elementos da ondulatória são trabalhados aqui nesse capítulo, mas do ponto de vista da comunicação, sempre trazendo, repara como o cotidiano está presente, como a contextualização está presente, e diversas possibilidades de interdisciplinaridade você pode fazer também com os professores da área de ciências humanas, trazendo reflexões acerca do papel da comunicação, né, no mundo de hoje. O passo seguinte, quando a gente entra nas sessões seguintes, nos capítulos seguintes, ele vai trazer elementos da ótica, vai trazer elementos importantes da física ótica para entender a formação da imagem, mas é interessante também perceber que os capítulos foram pensados para sempre tendo uma atividade prática, com a qual normalmente pode ilustrar. Você, professor, pode pegar aquele experimento, aquela atividade prática com material de baixo custo, de bastante fácil acesso, né? Pode pedir para os educandos elaborarem, né? Fazer junto com eles aquelas atividades, e a partir dessa atividade prática, primeiro que mobiliza, primeiro que dinamiza, segundo que dinamiza e terceiro que contextualiza, né? Evidencia aquele conceito com o qual vai trabalhar. Por exemplo, um experimento muito bacana de fazer é esse que é o da câmara escura, né? Bastante simples, né? Precisa de papelão, né? Precisa ter um molde, tem as medidas aqui direitinho, pode fazer a câmera escura e ver a imagem formada de ponta cabeça, né? Que é divertido, muito interessante e até inusitado. Comentar com eles que isso acontece com os nossos olhos também, porque são câmeras escuras, nossos olhos, isso vai ser maravilhoso, né? Vai ser interessante, né? E depois explicar como o cérebro bota tudo em pé. Um capítulo que a gente fez questão de colocar na obra foi o de astronomia. Normalmente se pensa o seguinte, EJA, o pessoal tem que estar mais atento a questões práticas da vida, não tem tempo para muita reflexão. Eu não sei, é um discurso que primeiro eu acho equivocado, segundo que eu acho importantíssimo ter uma noção de mundo, uma visão de mundo. Eu tenho certeza que passa pela cabeça de todo mundo onde nós estamos no universo, né? Que lugar está a Terra, como é que acontece o movimento em torno do Sol, como é que a Lua aparece nas fases da Lua, e isso ajuda muito a pensar no seu papel no mundo, ajuda, é um exercício muito interessante de humanização, de pensar e de se colocar no mundo. Então, o capítulo Estava Escrito nas Estrelas, ele começa justamente com uma coisa muito curiosa, que é a discussão sobre astrologia e astronomia. Muito bacana, né? Então, inicia com essa discussão e depois traz os diversos fenômenos astronômicos que a gente consegue perceber daqui da Terra, fases da Lua, estações do ano, o dia, a noite, o efeito do Sol na superfície da Terra e assim por diante. E a parte final da obra, ela encerra com um conteúdo que normalmente se deixa para o final, mas na minha opinião é uma das mais belas, que é o eletromagnetismo. Olhar para o mundo, para os diversos equipamentos que nos cercam, elétricos, eletrônicos, uma torradeira, uma televisão, um chuveiro elétrico, um micro-ondas, e tentar entender minimamente como eles funcionam, como eles transformam a energia, que nada mais são do que equipamentos transformadores de energia. Eu acho que é, no mínimo, né, se apropriar mesmo desses conhecimentos para você poder primeiro exercer bem sua cidadania, poder escolher um bom equipamento e depois também entender como que essa tal energia trabalhada no começo da obra agora está sendo de modo concreto usado nas inúmeras tecnologias do dia a dia nosso. E o capítulo final encerra a obra fazendo um paralelo de uma aplicação muito direta do conhecimento científico na medicina. Então, como que as ondas eletromagnéticas são usadas para a produção de imagens, né? Os diversos exames imagéticos utilizados na medicina, tão importantes e que salvam tantas vidas e que encaminham inúmeras terapias e diagnosticam. Trazer os alunos mais próximos dos conhecimentos físicos é uma missão importantíssima, mas ao mesmo tempo excitante, desafiadora. Eu espero sinceramente que você tenha sucesso no seu ofício.
Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.